Então, essa cena nos dá material para pensar sobre como o corpo negro tem espaços determinados para sua expressão. E isso aparece justamente na movimentação ao transitar na rua, nos espaços públicos, porque ele deve ser domesticado para que não seja significado enquanto corpo periférico. E para isso, ele deve utilizar de signos da classe média para que lhe deem algum tipo de segurança, ainda que fluida, no seu andar pela cidade. Então, o que acontece é que nessa cena do riso da praça, há a sugestão da discursivização dessas questões, né? Porque, por exemplo, a farda do professor, do instrutor, ali na praça pública, são um dado da realidade do Recife, né? Essa academia da cidade. E dessa maneira o filme ele vai o quê? Vai construir uma cena incorporando elementos que são um dado externo da realidade, né? Então constitui-se um elemento para fazer essa relação social. E se pergunta quais são os corpos que cabem na academia da cidade? Quais são os corpos? São corpos brancos de classe média que estão ali dentro daquele bairro, do bairro de Boa Viagem, e são o ponto de tensão para aqueles corpos negros que se põem, que se inserem ali no tecido urbano, né? Dentro dessa dinâmica. Então, essa cena de Aquários, ela é muito significativa para a gente pensar nesses espaços de transição, né? Nesses espaços de classe média, onde os corpos negros eles ficam em tensão apenas pelo fato de estarem em presença ali. Apenas pelo fato de, diante da sedimentação histórica, da segregação sutil, saberem que o endereçamento deles não é ali, produz tensões. Então, enquanto todo mundo gargalha, esse grupo entra. E esse grupo ele tá com roupas e estilos que são associados às periferias. E o fato deles entrarem pelo portão, o enquadramento que vai estar na cena, que vai estar acentuando a ideia da divisão espacial, que dialoga com a cena de modo sutil, pensando esses espaços sociais de cada grupo, pobres e ricos. Então, veja, além disso, os garotos eles usam tênis, óculos, bonés e correntes, estão alegres. E essa caracterização, ela destoa da representação racial do negro periférico descalço, vulnerável, com roupas desgastadas, como é construída em filmes fundadores do imaginário racial brasileiro, como por exemplo o próprio filme Orfeu Negro, de 1959, de Marcel Camus, e Rio 40 Graus, de 1955, do Nelson Pereira dos Santos. E aí, o que acontece nessa cena, enquanto os garotos estão vindo, o professor da academia da cidade, o instrutor, repete: gargalha, gargalha, energia, gente, energia. E o grupo, formado majoritariamente por pessoas brancas, olha de uma maneira enviesada para os corpos que se aproximam. E aí, inclusive, alguns dessas pessoas brancas olham e ficam petrificadas, com a gargalhada e com a quebra da presença dos corpos negros ali. Então, vejam, embora os dois primeiros longas de Kleber não apresentem uma violência direta, diferentemente do que acontece em Bacurau, cenas como essa da Praça da Terapia do Riso constroem significações e falam de violências simbólicas profundas.
O riso alienante da classe média é resultado de um complexo processo de apagamento da memória da negritude e das raízes racistas brasileiras. Então, há riso enquanto o grupo está isolado. Aí, através da montagem fílmica e restrito a ela, a separação do riso do grupo da academia da cidade sugere um estabelecimento do rir do outro, o que é confrontado pela mudança de um semblante sério, né, para outro risonho do grupo de negros periféricos, no momento em que eles se juntam a esse grupo da academia da cidade. Então, ou seja, se é pela montagem que se delineia uma divisão, uma divisão social, uma divisão entre grupos que se colocam na cena, e mais uma vez a questão da montagem, da técnica vai estar assim brincando e vai estar construindo e sedimentando sentidos para a gente pensar de modo sutil nesses confrontamentos, né? Nessas interpelações que acontece pelo riso, que acontece pela cidade e que cai na questão da representação racial e numa produção no âmago do que é o processo da realidade brasileira. Então, também, se a gente pensar em outra chave de análise, a gente pode entender o riso dos moradores do bairro de classe média como constituinte de uma perspectiva de mundo, de fração de classe, a qual é tensionada à medida que os corpos negros se integram aos corpos de significação branca. Então, o que se tem é que o uso do humor como uma forma de desestabilizar sentidos, de tornar estranho a cena cotidiana, porque o riso é uma ferramenta interpretativa para discutir retóricas raciais. E há um desdobramento da cena do riso que está apenas presente no roteiro de Aquários e foi cortada no filme, porque no roteiro, logo após a cena da terapia do riso, na praça de Boa Viagem, Clara conversa com o Roberval, o bombeiro amigo dela, e aí, ainda na praia, a jornalista pergunta ao Roberval o que ele acha sobre a terapia do riso. E aí, na resposta de Roberval, é colocada uma significação do riso enquanto destituído de um alvo. Ou seja, Roberval fala assim, eu acho graça, né? O cara disse que o corpo não sabe a diferença entre rir de verdade e rir de mentira. E o que importa é rir alto e sacolejar. Uma coisa muscular, que é o que estava acontecendo na dinâmica da terapia do riso. E aí, ele fala, né? Isso é o que parece que faz bem. Então, vejam. A característica de ausência de alvo do riso reforça o gesto do grupo de classe média na cena anterior. Porque eles riam de nada e a coexistência entre o riso genérico e o grupo de garotos negros constrói o quê? Uma tensão relacional que racializa a desestabilização do riso de alguns dos participantes da terapia do riso. Então, o que acontece aqui é que existe esse sentido realmente confirmado pelo roteiro e que na cena se coloca de modo sutil nesse encaminhamento de a partir do riso. O humor se vê como uma plataforma de estranhamento que demarcaria uma moldura para a gente ter uma atenção sobre essa relação daquele grupo negro, de garotos negros, com aquele grupo de classe média, que é proveniente daquele próprio espaço urbano, enquanto aqueles negros não são.
enquanto moradores. Então, essa cena, ela é muito principal pra gente pensar isso.